Mas por que ele caiu nisso, hein? Se a gente ler aqui no começo, do versículo 1 do capítulo 2 de Eclesiastes, ele já meio que nos mostra o porquê que ele está falando tanta coisa que deveria ser boa, mas acaba se tornando de uma forma ruim. Ele começa dizendo, pensei comigo mesmo. Esse é o maior problema. Pensei comigo mesmo, vamos experimentar a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil, concluir que rir é loucura, e a alegria de nada vale. Por que ele está falando que a alegria de nada vale e que o sorrir é loucura? Porque ele está pensando consigo mesmo. Todas as vezes que nós pensamos conosco mesmos, caímos na desilusão. Nós vivemos de uma maneira temporária, porque nossa vida é temporária, porque os nossos pensamentos são mais baixos do que os pensamentos do Altíssimo. Maiores são os pensamentos. Ele fala assim, eu bem sei os projetos que eu tenho para a vida de vocês. Mas vocês pensam com vocês mesmos. As nossas reflexões, elas têm sido feitas em cima das nossas possibilidades, das coisas que nós conquistamos e que nós fazemos. A gente cai num problema. Então ele começa, pensei comigo mesmo. E o que ele pensou? Eu vou experimentar algumas coisas. E ele vai tendo algumas conclusões. Rir é loucura. E alegria de nada vale. Isso não é verdade bíblica em Jesus Cristo. Jesus sempre falou, no mundo tereis aflições, sim ou não? Sim. Mas tem de bom ânimo. Então a condição do mundo não deve mudar a condição interior do homem interior. Então as tristezas do mundo ou as alegrias do mundo não deveriam ter maior impacto no meu coração, uma vez que eu não penso comigo mesmo. Porque se eu pensar comigo mesmo, você vai concluir que o rir é loucura. Ontem você estava rindo, hoje você está triste. Loucura então, né? Porque como é que eu estou feliz? Às vezes nem ontem, há 2 horas atrás eu estava feliz. Um telefonema e acaba com a minha alegria. É o que ele está falando, é loucura. E a alegria de nada vale. Porque a sua alegria é hoje, amanhã você já, uma notícia, te joga na lama. E você pensa consigo mesmo, então não vale a pena, e você começa a ter alguns pensamentos que não condiz com a Bíblia. Porque a Bíblia diz o oposto do que o pensamento comigo mesmo de Salomão. A Bíblia diz que uma tristeza, ela pode durar a noite, mas a alegria cedo vem. Não é o contrário, a alegria de ontem não faz sentido porque é loucura, porque amanhã eu vou ter uma tristeza. Não, a tristeza de hoje não pode ser comparada com a alegria de amanhã. É assim que funciona, mas se eu pensar comigo mesmo, eu só me sinto feliz se eu estiver num estágio constante de rir. Isso é loucura, porque se no mundo teremos aflições, eu não posso estar feliz o tempo todo. Eu sei que no seu coração você está dizendo, nossa, será que o Douglas está falando que a sabedoria de Salomão não é a sabedoria de Deus? Vamos ver mais para frente, amém? Versículo 3 ele disse, decidi me entregar ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que valesse a pena debaixo do céu nos poucos dias de vida humana. Como que Salomão pode fazer uma declaração dessa, de se entregar à devassidão, à bebida, e a gente alegar que ele está falando da parte de Deus? Se a Bíblia fala, não vos embriagueis de vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Salomão está dizendo o contrário. Olha, eu decidi deixar de lado a sabedoria para eu saber se vale a pena se embriagar, a extravagância. Por que ele faz isso? Pensando consigo mesmo. É o que muita gente que... Assim, eu não nasci num ambiente religioso de igreja. Todos sabem que eu venho do ateísmo. Mas uma coisa que eu nunca consegui compreender é o povo da igreja sair da igreja para ir para o mundo buscar alegria. Isso demonstra que a alegria não está na igreja. Quando você não se vê alegre em Cristo, você vai fazer como Salomão. Pensando consigo mesmo, você sai buscando alegrias por aí. É isso que ele está fazendo. Então quando ele fala, decidi me entregar ao vinho e à extravagância, isso aqui ele já está se decidindo a pecar conscientemente. E aí ele fala assim, não, porém a mente ela é orientada pela sabedoria. Como que a mente ela pode ser orientada e você fazendo o oposto? Não, eu vou numa balada, mas olha, eu vou fazer a obra de Deus. Como, gente? Não que seja impossível, Jesus estava num casamento. Amém? Um casamento, de certa forma, não cristão. O povo estava se embriagando. Eles bebiam vários dias, tanto que acabou o vinho.
Jesus sempre estava no meio dos pecadores, não tem problema, uma vez que nós somos guiados por ele. Mas eu não posso usar como desculpa para estar no meio da devassidão e beber junto para dizer, não, o que mata não é o que entra, né? A gente começa a usar versículos para justificar a nossa falta de compromisso com Deus. Mas Salomão está dizendo, eu deixei a sabedoria aqui, sendo orientado por ela, porque eu queria saber se valia a pena. E ele se embriaga. Em Efésios 5:15, vai falar dos cuidados, das maneiras que nós vivemos. Por isso que Salomão, ele cometeu o primeiro erro dele aqui, quando ele diz, pensei comigo mesmo. Ele começa a tomar atitudes a partir dele mesmo. Diz assim, em Efésios 5:15, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Peraí, Salomão não é o cara da sabedoria, mas está vivendo como um insensato. E a Bíblia fala, tenham cuidado, para que vocês não vivam como um insensato, mas como sábio. Versículo 16, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são o quê? Maus ou bons? São maus. Tem alegria no dia mau? Não tem. Você vai rir no dia mau? Não vai. Mas se você tiver atitude de sábio, não como insensato, você vai conseguir aproveitar o máximo. Ele fala que existe uma oportunidade nos dias que são maus. Qual que é a oportunidade? De você não pensar consigo mesmo e começar a pensar com ele. Entregar o seu pensamento, a sua alma, amá-lo de todo entendimento, de todo o seu ser, a ele. Aí você começa a pensar com Deus. Então, o dia mau vira uma oportunidade. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então, não é pensar comigo mesmo, é pensar na vontade dele. Não se embriaguem, com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus de coração ao Senhor. Não é cantando de boca, não é glorificando de palavras, mas é com o seu entendimento. Falarei palavras de amor ao Senhor, mas o glorificarei com o meu Espírito. Andam junto, não é o que fazemos, mas é como fazemos, louvando ao Senhor de coração, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E quem consegue dar graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas? Todas as coisas compreende tudo. Dia mal, coisas ruins, mas compreende que é oportunidade em Deus. Mas se eu pensar comigo mesmo, não vai fazer sentido. Eu vou fazer como Salomão, vou falar, rir é loucura. Eu estou rindo agora, daqui a pouco eu vou lembrar dos meus problemas. Daqui a pouco eu vou lembrar. Esse é o pensamento em si mesmo. Em Deus dia mal, oportunidade para o crente. Dia mal é oportunidade para alguém que está querendo romper, lutar, aprender de Deus e não de si mesmo. Dando graça constantemente por todas as coisas, quer dizer... Eu falei isso hoje lá no EBD e eu quero repetir aqui. O fato de estarmos sentados nessas cadeiras é um motivo de milagre. Aí você vai falar, nossa, agora endoidou mesmo. Não endoidei. A Bíblia fala que Deus criou todas as coisas que existem, as visíveis e as invisíveis. Nada do que existe seria feito senão por meio de Jesus. Todas as coisas que são vistas, as visíveis e invisíveis, foram feitas nele. E não só criadas, mas também são mantidas pelo poder da sua palavra. Então ele não só as cria, mas como ele as mantém. Então tudo que é criado neste mundo é mantido por ele. Ele não cria como a gente cria um vidro. A gente nem sabe quem criou esse vidro. Esse vidro está aqui e ele continua a existir, certo? Mesmo que a pessoa que criou não está aqui, mantendo ele a existência. A criação de Deus é diferente. Ele vai criar eu e você, mas ele também vai manter para que você continue a existir. Isso é um milagre. Assim como a água é colocada no congelador para ela se manter, continuar no estado sólido, ela precisa estar sendo mantida, porque senão ela se desfaz. Se Deus não nos estivesse mantendo, nós nos desfaríamos agora. Essa cadeira desfaria. Por isso que haverá um dia que os céus, que vai sumir, a terra, que vai tudo, a sua presença vai fugir, porque vai acabar o tempo.
E Deus não vai manter mais, virá um novo céu e uma nova terra. O fato de estarmos sentados, de estarmos sendo mantidos, faz com que eu consiga cumprir esse versículo de número 20 de Efésios 5, que diz: dando graças constantemente a Deus por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Um coração grato é o remédio para alguém que pensa consigo mesmo. Voltando para Salomão, em Eclesiastes 2, do versículo 4 até o 7, ele vai falar de aquisições e propriedades. Às vezes a gente pensa, nossa, se eu conseguisse alguma coisa, um carro, uma casa, aquisições, talvez a minha vida fosse melhor, talvez a minha felicidade seria melhor, talvez estaria tudo certo, se as minhas contas estivessem em dia. Mas olha o que Salomão diz: lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins, pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para regar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas. Tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Ele começa agora a ir para o lado não mais da alegria, da satisfação, dos prazeres, e começa a olhar mais para a aquisição, mais para você estar com o seu celeiro cheio, os seus armários cheios de comida, com muitos empregados, aonde você faz grandes projetos, e aí você pensa, agora está tudo certo. Mas em Lucas 12:13 está escrito: alguém da multidão disse a Jesus, disse assim: mestre, diz ao meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: homem, quem me designou a juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: cuidado, fiquem. Aí Jesus fala assim, sobre aviso. Sabe aquele aviso prévio da empresa? Isso é um sobreaviso. Você está de aviso prévio que você vai sair daqui a 30 dias dessa empresa. Sobreaviso seria quase a mesma coisa. Fiquem sobre aviso contra todo tipo de ganância. Por quê? Porque a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. O cara está pedindo para Jesus, não é riqueza ímpia, não é riqueza ilícita, é herança. Senhor, fala para os meus irmãos dividir a minha herança. E Jesus fala: quem me colocou como juiz entre você e seus irmãos por coisas desse mundo? Quem colocou? Não fique nesse pensamento de que eu preciso lutar sempre pelo meu direito, ainda que seja um direito, achando que está tudo certo. Porque Jesus está falando, olha, a ganância do homem, Jesus falou que esse cara está ganancioso pela herança. Tem pessoas que são tão gananciosas que não enxergam a ganância porque é meu por direito. E Jesus está alertando, a vida do homem não consiste na quantidade de seus bens. Versículo 16, então lhe contou esta parábola: a terra de certo homem rico produziu, e Jesus começa a falar, e este homem rico abriu um novo celeiro, e nesse celeiro ele estava tão cheio que ele abriu outro celeiro, e depois Jesus fala: amigão, eu vou pedir sua alma hoje. O que tens preparado ao Senhor? O seu celeiro não te justifica. As tuas aquisições não podem ter nenhuma relevância no reino do céu. Você está tão preocupado com as coisas deste mundo, mas não percebe que você está perdido. E direi a mim mesmo que tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. É alguém que está fazendo uma poupança gorda. Não que tenha problema, mas não deve se confiar apenas nisso. Coma, beba, alegre-se. Versículo 20, contudo Deus disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Não faz sentido nenhum. Isso está roubando muitas pessoas da confiança em Deus, as preocupações desse mundo. Saiu o semeador a semear. Um dos que perde a semente é por causa das preocupações das coisas desse mundo. E a semente não produz. A semente é a palavra. No versículo 8 de Eclesiastes, Salomão agora vai falar das riquezas, do poder e da fama. Ele vai falar isso no versículo 8 e também no versículo 9. Ajuntei para mim prata, ouro, tesouro de reis
e de províncias, servir-me de cantores. Olha, ele tinha cantores à sua disposição. Salomão não era um qualquer riquinho. Salomão era um cara assim, para ele poder trazer, ele não ia para o show, ele trazia o show para a casa dele. Ele tinha cantores, riquezas, cantores e cantoras também, um harém de delícias do homem. Salomão, ele chegou a ter, eu nem lembro, mas foram quase 1000 mulheres, entre concubinas e mulheres de outras religiões que corromperam o coração dele. Tornei-me mais famoso, ele era famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Mas vamos lá. Quantos não estão como Salomão? Tem sabedoria bíblica? Tem. Tem conhecimento de Deus? Tem. Mas faz tudo errado e fala, Deus conhece meu coração, eu estou mantendo aqui o conhecimento. É só uma fase. Essa fase não pode existir, só existe se você pensa consigo mesmo. Só se você pensar consigo mesmo. E então ele está falando, eu tenho ouro, eu tenho prata, eu tenho cantores, eu tenho fama mais do que qualquer outro. Mas do que vale tudo isso? O texto de Tiago 3,13 vai dizer que a sabedoria de Salomão, ela está sendo usada de uma forma de sabedoria que não vem do alto, mas que é terrena. Você pode ver que ele está usando a sabedoria para fazer tudo errado. Com a desculpa de falar, eu vou fazer para ver se vale a pena. Existem caminhos que aos olhos dos homens pode parecer bom, mas que no final conduz à morte. Mas que a tristeza promovida por Deus, essa gera vida, mas a alegria deste mundo gera morte, gente. É o que ele está dizendo. Olha, em Tiago 3,13, que tipo de sabedoria Salomão está vivendo aqui? Mesmo sendo ele um homem de Deus. Tiago 3,13 diz que quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Ele está perguntando, quem entre vocês tem entendimento? E que é sábio? Que demonstre por seu bom procedimento. Então, a sabedoria do homem não consiste no conhecimento falado, mas no bom procedimento vivido. Porque se você é sábio e tem entendimento, o Tiago está dizendo que demonstre pelo seu bom procedimento, mediante a obras praticadas com a humanidade, que provém da sabedoria. O que Salomão está vivendo não provém da sabedoria do alto. Alguém que entra em casamentos de mulheres de outros deuses que Deus reprova, que profana o templo, que se entrega à devassidão dessa vida, à embriaguez, não pode estar utilizando a sabedoria de Deus. Não provém de Deus. Contudo, se vocês abrigam no coração de vocês inveja amarga e ambição egoísta, não se glorie disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Correr atrás de riquezas, de fama, de poder, de satisfazer todos os seus desejos, como ele está dizendo aqui, essa sabedoria não provém de Deus. Deus reprova esse tipo de comportamento, porque a sabedoria de Deus não dá esse resultado. Pois, onde há inveja, ambição egoísta e confusão, há confusão de toda espécie de males. Mas, olha o que ele diz, no versículo 17, a sabedoria que vem do alto, ela antes de tudo, ela é pura. Depois também ela é pacífica, ela é amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Quem anda na sabedoria do alto produz esse comportamento. É uma pessoa pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos. Imparcial e sincera. Ela age com imparcialidade e também é sincera em suas palavras. Essa é a sabedoria que vem do alto. Mas a sabedoria que tem inveja, que produz as coisas que Salomão estava produzindo, essa não provém do alto, é o que está dizendo. Por isso que Salomão ele foi muito coerente quando ele disse, pensei comigo mesmo. O problema seria se ele falasse, estava pensando e conversando com Deus e resolvi me entregar a essas coisas, para ver se valia mesmo a pena. Isso seria uma incoerência terrível. Mas ele ainda é sincero em dizer que pensei comigo mesmo. Um alerta para nós não pensarmos conosco mesmo. Ainda que haja conhecimento bíblico, ainda que haja caminhada cristã, eu não posso usar isso para justificar as minhas mazelas. Toda vez que a gente mostra na nossa forma de viver
atos contraditórios ao que Jesus diz, eu não estou manifestando a sabedoria do alto, mas sim a terrena. Não neguem ao que ele diz, mas sejam sinceros, porque dá dificuldade da pessoa, no momento, ela dizer a verdade. Ela não quer ser contrariada, ela quer dizer, não, tá tudo certo, eu estou mantendo a sabedoria aqui, Deus me conhece, eu conheço ele, está tudo certo, eu não vou abrir mão de nada, não. Versículo 10 de Eclesiastes 2, ele vai falar também de uma vida sem regra e sem limite, e as suas recompensas. No versículo 10 e 11, Salomão ele vai dizer que ele não negou nada que os seus olhos desejaram. Não recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em tudo, em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçava para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Como correr atrás do vento? Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Aqui ele já está assim, tipo, olha, agora eu não vou mais experimentar só a bebida, a riqueza, essas coisas eu já sei. Eu não consegui me achar bem nisso. Não faz sentido. Então agora eu vou fazer o seguinte, tudo que me der na telha eu vou fazer. É o que ele está dizendo. Não neguei nada aos meus olhos, ao que os meus olhos desejaram, nem recusei dar prazer ao meu coração. Pensa se um dia você acorda desenfreado da vida, fala, hoje eu vou fazer tudo que eu tenho vontade. Se é vingar de alguém, eu vingo. Se é roubar, eu roubo. Se é matar, eu mato. Se é estuprar, eu estupro. Assim vivem os pagões. Pessoas que não têm domínio próprio. O resultado de alguém que está em Deus é justamente o contrário. É não se entregar às vontades e os desejos do coração, mas é dominar sobre todos eles. Por isso que um dos aspectos de quem é cheio do Espírito Santo, essa pessoa ela tem um domínio próprio. Ela sabe dizer não para um corpo que quer dizer sim. Ele vai lutar contra as vontades e não se entregar a elas para dizer não valeu a pena. Nós não precisamos nos afundar na lama para saber que vamos sair sujo. Eu não preciso me jogar do 13º andar para saber que eu vou morrer. Assim também eu não preciso entrar no lamaçal de pecado para saber se vale ou não. Se vale ou não a pena. Alguém que é cheio do Espírito Santo não vai fazer isso. Quem segue os desejos do coração aceita um engano e será recompensado de acordo com as suas escolhas, com os seus enganos. É o que está escrito em Jeremias 17:9. Alguém que segue as motivações do coração, alguém que faz tudo aquilo que deu na telha. Jeremias 17:9 diz que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E a sua doença, olha o que ele diz, é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Vou seguir os desejos do meu coração, cansei de doutrinas de sabedoria, nada faz sentido, eu vou fazer o que eu quero, ainda que me custe. Tem pessoas que conseguem fazer isso, se arrebentam todas, às vezes com um milagre e sorte acabam voltando, às vezes não. Jeremias diz que enganoso é o coração do homem, mais do que qualquer outra coisa, a sua doença é incurável. Opa, incurável. Incurável de forma humana, não tem remédio, não tem passeios, não tem nada que você possa fazer que vai tirar isso de você, porque ela é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Alguém responde, eu. Versículo 10, eu sou o Senhor que sonda. Eu sondo o coração e examino a mente de vocês, para recompensar a cada um, de acordo, aí ele fala assim, com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Por isso que a boa sabedoria que vem do alto vai manifestar também a boa conduta e as boas obras. Porque alguém que conhece o coração, esse alguém é o Altíssimo, é o Criador que nos criou e nos mantém aqui agora, ele conhece a sua mente, ele conhece a motivação das suas obras, ele sabe se você está aqui e por que você está aqui, e ele vai julgar segundo a conduta dos teus pensamentos e intenções. Por isso que a palavra de Deus é mais afiada que qualquer espada, alguma de 2 gumes que penetra até a divisão. Não é isso? Divisão das juntas e medulas, fazendo separação dos seus pensamentos e das suas intenções. Ele é o Senhor, ele conhece. Então não adianta a gente querer se entregar às vontades do coração, porque enganoso é o coração. Senti no meu coração, toma cuidado.
Veja se também está alinhado o coração de Deus, porque Salomão começou pensando consigo mesmo, e ele está bem desanimado aqui. Um cara cheio de sucesso, quem não queria ter riquezas? Quem não queria ter filhos, mulheres, harém? E ele começa a ver que ele se entregou a isso, e isso não foi capaz de sarar o coração dele, porque ele estava pensando com ele mesmo. No versículo 12, ele faz uma nova reflexão agora, de Eclesiastes 2, versículo 12, ele vai refletir sobre as ações da sabedoria, na loucura e também na insensatez. Então passei a refletir na sabedoria, aí ele fala assim, ó, na loucura, ele divide em três. A refletir na sabedoria, na loucura, na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei a não ser repetir o que já foi feito? Aqui nós vemos uma primeira reflexão dele a respeito de sabedoria, loucura e insensatez. No versículo 13 ele começa: percebi que a sabedoria ela é melhor do que a insensatez. Opa, ser sábio é melhor do que ser insensato. Ele já faz a primeira reflexão. Assim como a luz é melhor do que as trevas. Ele já começou então a discernir aqui. Então sabedoria é melhor do que a insensatez, então sejam sábios, assim como a luz também é melhor do que as trevas. O homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda em trevas. Todavia percebi que ambos têm o mesmo destino. Ele começa bem, olha que louco. Depois ele decai de novo. Parece nada fazer sentido. Ele separa, ele fala, não, é melhor você ser um cara sábio do que insensato. É melhor você ver com luz do que andar em trevas. Esse aqui tá perfeito. O problema é que ele depois, no final, ele fala, o homem sábio tem olhos que enxerga, o tolo anda nas trevas. Aí ele fala assim, ó, todavia percebi que ambos têm o mesmo destino. Não tem. Como todavia o homem sábio e o homem tolo têm o mesmo destino? Não tem o mesmo destino. Mas como ele está tão pensando consigo mesmo, ele não consegue ver sentido. É tipo assim, você faz tudo para a glória de Deus, você tenta segurar a tua língua, você refreia os teus comportamentos, e você está seguindo por um caminho. Você olha para o lado, na mesma velocidade e intensidade que você está o ímpio, o tolo. O cara que não faz nada, mas parece andar na mesma via que você, divide a mesma via, às vezes o mesmo cargo numa empresa, às vezes até mais. Você fala, opa, não está fazendo sentido não. Como é que pode? A fazenda do lado dá mais filhotes do que a minha que sirva a Deus. Não faz sentido. Como é que eles prosperam mais do que eu que estou fazendo tudo certo, ou até igualmente? Não está fazendo sentido para mim o cara ser sábio e andar em luz, não. Porque no final ele está dizendo aqui, percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez, a luz é melhor que as trevas, mas todavia percebi que ambos têm o mesmo destino. Ele errou aqui. Que audácia, hein, Douglas? Falar que Salomão errou. Errou. Destino é ponto de chegada. Como é que eu vou dizer que o crente e o não crente têm o mesmo destino? Se a Bíblia diz que existe um destino para aqueles que não estão em Cristo Jesus, que são os que estão à esquerda, mas existe um destino de salvação para aqueles que estão à direita. Eu não tenho como falar que ele está certo, lendo tudo que ele fez, porque ele pensava consigo mesmo. E você começa a ver até desvantagem, você para de glorificar a Deus. João 14:11 vai dizer que nós vamos sim repetir. Nós vamos repetir sim os passos de um rei que já reinou. Porque esse foi o questionamento de Salomão, quando ele começa no versículo 12 dizendo, passei a refletir sobre a sabedoria, a loucura e insensatez, o que pode fazer o sucessor do rei a não ser repetir o que já foi feito. Em João 14:11 fala, olha, creiam em mim quando digo que estou no Pai, e que o Pai está em mim, e pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim também fará obras e maiores que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou no Pai. Salomão, pensando dele mesmo, ele está dizendo, que proveito tem? O próximo rei, o próximo sucessor, que assumir o meu trono, vai continuar fazendo as mesmas coisas que eu estou fazendo, a partir das coisas que eu estou fazendo, e não vejo sentido nisso. Porque ele está vendo de uma maneira terrena, um rei terreno. É tipo,
porque o seu pai era um alcoólatra, aí você cresce num ambiente alcoólatra, se torna alcoólatra, seu filho alcoólatra, isso não acaba nunca. É maldição hereditária, é isso? Não existe quando se está em Cristo. Jesus está falando que Ele vai para o Pai, Ele é o Rei verdadeiro. Por isso que Ele é Rei de reis. Existem reis que governam segundo o trono de Jesus também, juntamente com Ele. Então sim, nós vamos realizar as mesmas obras do nosso Rei. Mas não é um rei humano, como Salomão está pondo aqui. Olha, os próximos reis sucessores vão fazer as mesmas coisas e viver os mesmos impactos de vida que eu estou vivendo. Só se ele pensar dele mesmo. Porque se ele pensar a partir do Espírito, nós vamos, sim, fazer as mesmas obras, mas de um rei celestial. Não é de um rei terreno. Por isso nós não podemos pensar conosco mesmo, senão a vida não vai fazer sentido. E a gente vai ficar como Salomão aqui, chucro, triste. Nada faz sentido. Vamos finalizando aqui no versículo 15, onde Salomão ele vai viver o conflito agora emocional, espiritual, por pensar consigo mesmo ao invés de pensar com Deus. Versículo 15 ele diz assim, então pensei comigo mesmo. Ele parece não mudar, ele devia falar, olha, eu vou parar de pensar comigo, eu vou começar a pensar com Deus. Mas não, de novo, pensei comigo mesmo. O que acontece ao tolo também me acontecerá. Esse é o problema de pensar consigo mesmo. Parece que você está condenado como o mundo está condenado. Me acontecerá. Que proveito eu tive em ser sábio. Olha que ingratidão. Deus deu a ele a possibilidade de compreender as coisas, só que a possibilidade, o dom de compreender as coisas está gerando nele algo ruim. Ele está falando, que proveito que eu estou tendo de ter conhecimento? Né? Pensei comigo mesmo, o que acontece ao tolo também me acontecerá. Que proveito eu tive em ser sábio? Então eu disse no meu íntimo, isso não faz o menor sentido. É como se você dissesse, não faz sentido Deus ter me chamado com o dom que Ele me deu. Porque o dom que Ele me deu faz eu ficar revoltado com a vida dos que não se convertem. Como que não faz sentido? Faz todo sentido. A sabedoria que Salomão devia estar falando, olha Deus, obrigado por me dar sabedoria para eu não viver segundo o curso desse mundo. Só que ele usou o contrário, ele foi no curso do mundo uma vez que ele teve o entendimento. Versículo 16, nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre. Ele comete outra gafe aqui. Nos dias futuros, ambos serão esquecidos. Aí ele fala, como pode o sábio morrer como o tolo? Ele deixa essa pergunta em aberto. Como pode? Não faz sentido, o futuro de ambos vão ser esquecidos. Como pode morrer o sábio igualmente o tolo? Quando a gente pensa conosco mesmo, vai parecer que não faz sentido. As lutas, as aflições, mas em Cristo nós vemos oportunidade para o dia mau. Oportunidade. Se pensar comigo mesmo, eu vejo como desvantagem. De nada adianta. Sabedoria que Deus me deu, dom que Deus me deu, a vida que Deus me deu. Não faz sentido. No dia mau, a alegria de ontem não faz sentido hoje. Porque se revela em tristeza, a risada de ontem se revela uma loucura. Mas se a gente pensar a partir de Deus, o sábio não vai morrer como tolo, não. Está escrito em Mateus 25:31. Mateus 25:31 meio que responde, será que Salomão estava certo? Todo sábio vai morrer de forma igual ao tolo? Está escrito assim, quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, meu Deus, imagina aí, o Senhor vai vir com todos os anjos. Quando ele vier com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Versículo 32. Todas as nações serão reunidas diante dele. Ele vai separar umas das outras. Opa, então tolo não morre e fica junto como sábio, seu esquecido, não. Ele vai colocar as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei, o verdadeiro rei, não é o rei Salomão, não é o rei Davi, é o rei dos reis. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos do meu Pai e recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Nós não vivemos pelo curso desse mundo. Existe um reino criado antes da criação desse mundo. Esse mundo é apenas a oportunidade do dia mau você se sair bem. Como é que você vai saber se você crê nele, se no dia mau você não crê nele? Como é que você vai saber se você pensa a partir dele, se nos dias que você quer fazer o que quer fazer, você rejeita o conselho de Deus para viver
a forma que você quer viver. Seria como se Deus estivesse dizendo para nós, nessa manhã, que a nossa vida, ela vai ser como uma neblina. Que hoje ela existe, mas daqui para amanhã ela vai se dissipando. E a glória do homem assim, ela vai se acabando. Hoje estamos aqui, alguns dos nossos já não está aqui mais. Mas como que eles combateram o bom combate? Será que eles guardaram a fé? A gente pode lembrar de alguns irmãos, eu estou na Atalaia há 8 anos, eu vi alguns sepultamentos aqui. E nada do que a gente possa querer desse mundo, fama, dinheiro, riquezas, poder, pode curar o engano do coração doentio do homem, senão por meio do Espírito Santo, que vai nos trazer alguma realidade, para que você enfrenta como oportunidade os dias maus que você está vivendo. Se está vivendo dias de bênção, glória a Deus. Se está havendo dias de lutas, tire por oportunidade, glorifique a Ele, e não acha que não faça sentido. Porque se você, em seu interior, pensar consigo mesmo, você vai falar, parece não fazer sentido, o ímpio está levando vantagem sobre mim. A justiça está levando vantagem sobre mim, estando eu certo. Deus está moldando o caráter de cada um aqui, porque naquele grande dia os bodes vão ficar esquerdos. Os bodes, esses não vão entrar, mas os verdadeiros que são levados como ovelhas destinadas ao matadouro, dispostos não só a sofrer, mas também a morrer pelo testemunho do Evangelho, do nome de Jesus Cristo. Esses vão alcançar o trono junto com o Cordeiro e teremos os nossos corpos transformados. Nessa manhã você possa receber essa palavra não como um insulto, mas que você receba como uma oportunidade de entender os dias maus e saber que faz sentido sim. A tristeza de hoje, amanhã vai ter uma alegria. Não é a alegria de hoje que amanhã vai virar uma tristeza. Não é isso. Não pensem consigo mesmo. Busquem a mente de Cristo. Que sorte que haja em vós o quê? O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Não é o sentimento de Salomão, não é o sentimento desses homens, é o sentimento de Cristo. Cristo em vós, esperança da glória, amém? Fica de pé, igreja, comigo. Se alegrem. Recebam essa palavra como provisão de Deus para a sua vida. Receba essa palavra como destino de sabedoria para que você a use para glorificar a Deus como sabedoria que vem do alto, que antes é pacífica, que não inveja, que não guarda rancor, mas que dá bom testemunho. Que alguém olha para você e vê igual aquela mulher, está tudo bem, ela está com um problema, o filho morto, ela fala, vai bem, tudo bem. Alguém que confia em Deus é capaz de falar, vai tudo bem, ainda que as coisas exteriores não estejam bem. Porque ainda que tudo esteja bem fora, se o coração não estiver curado dentro, seremos igual a Salomão, estaremos pensando, não faz sentido. As riquezas, as aquisições, os passeios, não faz sentido hoje no dia da aflição. Mas se estivermos em Cristo Jesus, todos os dias nós vamos render graça a Ele, porque vai fazer muito sentido naquele grande dia, aonde Ele vai nos entregar não apenas os galardões, mas o reino que foi preparado ainda antes da fundação desse mundo. Não deixa que esse mundo temporário roube eu e você de um mundo eterno, de um novo céu, de uma nova terra que é eterno. Deus Pai, em nome de seu Filho Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Nós te agradecemos por esse chão que não se abriu ainda. Nós te agradecemos, Pai querido, porque o céu ainda não se rasgou para que o Senhor viesse buscar a igreja, porque existem muitos em processo ainda de transformação, existem muitas pessoas ainda que vão atingir este lugar, mas que ainda não atingiram, Senhor. Obrigado pela tua misericórdia. Nós cremos que as tuas misericórdias, elas revelam salvação futura. Obrigado porque o Senhor não voltou 20 anos atrás. Se o Senhor voltasse 20 anos atrás, talvez nós também fôssemos lançados ao fogo do inferno. Obrigado pela tua misericórdia que perpetua, Pai, nesse lugar. Obrigado porque muitos ainda virão e ouvirão e declararão em joelhos que o Senhor é Deus, que o Senhor é o único digno de honra e de glória, e nos perdoa todas as vezes que nós pensamos conosco mesmo e deixamos o Senhor do lado de fora. Eis que estou à porta e bato, é o que o Senhor diz, e muitas vezes nós pensamos conosco mesmo e não abrimos a porta. Pai, nós queremos abrir a porta do nosso coração para que o Senhor entre nessa manhã, para que o Senhor faça toda a sua vontade em nossa vida. O Senhor tem liberdade, Pai. Joga tudo fora,
tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que está bagunçado, lança fora, Pai, mas o Senhor permanece. Nós iremos buscar o conselho do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que é Cristo. Nós te rendemos palmas nessa manhã e louvores e te glorificamos, Senhor. Aplauda o Senhor, amém. Aplauda fortemente, Senhor. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus.